Olá pessoal, estamos aqui no podcast Náutica Além do Mar, o podcast da Marina Itajaí. Ainda estamos agora como gravar na semana após o Boat Show, ainda estamos nesse estúdio maravilhoso que a gente fez agora durante o Marina Itajaí Boat Show, um evento de sucesso, um evento que superou todas as expectativas. Mas estamos aqui hoje com a Lari também. Sim, eu estou aqui com o Carlos, diretor da Marina Itajaí, e o podcast Náutica Além do Mar. Ele tem como objetivo desmistificar o mundo das águas e explicar para as pessoas, trazer as pessoas cada vez mais para esse mundo fascinante que é o mundo das águas. E no término do Marina Itajaí Boat Show, um evento incrível, repleto de atrações, geração de negócios náuticos, Exatamente. né? A gente aproveita para buscar umas celebridades que estão passando por aqui. Exatamente, uma pessoa que entende muito de náutica, que tem mais de 10 anos de experiência só na náutica como consultor técnico, que traz os famosos testes de mar, que apresenta. É o cara que testa as coisas. Exatamente. Esse é bom mesmo. E que apresenta muito Exatamente. conteúdo relevante sobre náutica no Brasil. E seja muito bem-vindo, Guilherme Códia. Quem não conhece o Códia? Eu achei até que vocês iam chamar uma outra pessoa, porque vocês falaram tantos adjetivos bacanas que eu estava procurando aqui, não sei, acho que alguém aqui. É Códia, as pessoas Obrigado. não sabem, porque as pessoas às vezes te veem apresentando muito conteúdo da náutica, mas não sabe a tua especialização, que você tem muito conhecimento técnico por trás, né? Não é só navega e entende vela e tá na The Ocean Race, é um pouco de tudo. Tá no meio do barco, tá fora, tá no pier. Obrigado primeiro, obrigado pelo convite. Eu tô trabalhando, né? Tá trabalhando Estamos aí ainda. terminando esse Marina Itajaí Boat Show e vocês falaram. Às vezes a gente fala, um evento maravilhoso, evento tal. Só que nesse caso não são palavras vazias, não são palavras de apresentador. Certo. Eu tenho não só também feito entrevistas aqui, como rodando, fazendo ao vivo e apresentando e falando com todo mundo. Então, antes de falar um pouquinho assim de mim, como é que eu comecei lá, um pouquinho do que eu faço, eu queria realmente pegar esse gancho para confirmar as palavras de vocês na abertura, que aquilo que já era excelente, as pessoas falaram, tá excelente, só que tem algumas questões de organização e de tamanho que fizeram ampliar essa sensação, porque ficou maior, a questão das tendas, né, novas, etc. Mas sucesso de evento, e eu quero transmitir de novo parabéns para a Marina, eu já tinha falado, Carlos, sobre isso, porque a coisa começou muito bem desde o início. A equipe do Boat Show, no dia que eu botei o pé aqui para começar a preparar a cobertura da náutica, falou, olha, nós nunca tivemos em lugar nenhum um apoio, uma organização, uma facilidade de montagem, de preparação do evento, como a gente teve aqui com a equipe da Marina Itajaí. E é fato, não poderia restar em outro resultado, né? Quando as pessoas são preparadas, a gente vai ficar aqui trocando elogios verdadeiros, porque não tem como falar. Isso eu nunca tinha ouvido. Eu tinha sempre ouvi os perrengues. Porque foi um inferno, porque foi um desespero. E os caras estavam com a cara, um sorriso. Eu falei, como você está com esse sorriso? Tranquilo, você acabou de montar um Boat Show. Você já tá morto. E foi muito legal. E você conversou com muita gente que passou pelo Marina Itajaí Boat Show, entrevistou muitas pessoas, né? Conta pra gente o que eles falaram. Sim. É importante. Vamos falar então sobre o evento, aí depois a gente fala um pouquinho perfeito. de mim que você perguntou. Já que você começou, perfeito, porque inclusive. eu não quero, isso está muito vivo para mim, certo. Então eu acho que vale a pena a gente falar. Esse quem está assistindo a gente, está assistindo agora, a gente está nos finalmente, está assistindo no pós-Boat Show. E então agora, depois de passar esse tempo, já dá para passar o que eu tenho ouvido. Às vezes a gente fala, olha, o pessoal gostou mais disso, menos disso, tem essa... Foi uma unanimidade. Eu falo com as pessoas que estão passando aqui, que estão visitando, eu falo com os expositores, seja porque gostaram da tenda, seja porque gostaram da entrada, seja porque é bonito, seja porque é organizado, seja porque o ecossistema de Itajaí ajuda isso, porque é uma cidade que é segura, as pessoas vêm focadas em visitar o Boat Show, elas sabem que não tem aqueles problemas de cidade grande, né, de grandes metrópoles, então elas não ficam preocupadas se está longe, se está perto. Sim. Foi muito bacana ver pessoas que aproveitaram para vir aqui, aí durante a manhã, quando não abriu o salão, foram conhecer pontos turísticos da região,
praias, eventos, etc. E depois voltavam à tarde para visitar barco. Tem gente que está aqui, veio de São Paulo, veio do Rio, que está aí do terceiro dia. Uhum. Então, isso é o que eu ouvi de todo mundo. Além de tudo, tenho ouvido boas coisas, Bons estamos quase no finalzinho, negócios. sobre negócios realizados, com A- barcos de todos os A tamanhos. gente sempre quis proporcionar aqui que assim, a venda é a consequência de tu estar em um lugar prazeroso. E quando a gente fez essa sinergia de a Náutica, o Grupo Náutica como Grupo Boat Show e a Marina, a negociação foi em cima dessa sinergia. Cara, faz sentido, vamos manter o mesmo projeto, vocês querem vir com a mesma dinâmica, porque a gente entendeu que isso aqui pro Sul, talvez para São Paulo seja diferente, porque seja Claro. diferente, mas pro Sul é um casamento perfeito. A pessoa ela vem por lazer e ele gosta tanto que acaba dando aquela empolgadinha a mais que faltava Sim, para sim, fechar um negócio. é Porque verdade. o barco não é um item de prateleira. Não é um item fácil. Tu testa barco e é um especialista em barco melhor que ninguém sabe que cada barco tem sua característica própria. Então não adianta o cara pegar um catálogo e olha lá, o assessor que nem carro, tu olha lá, tem GPS, sei lá, para sozinho, faz um monte de coisa. O barco, tu tem que vivenciar, levar tua família para ver se tua esposa gosta da distribuição, saber se tu vai gostar de fazer o churrasco na polpa, tu é um cara mais de interno. Então, e tu tem muito essa vivência, né? E eu vou fazer já o gancho pra gente falando sobre isso. Mas o evento daqui, ele traz isso, a família vir conhecer, Aproxima a aproximar. embarcação e toda essa E o que experiência, tu né? tá achando disso? Hoje tu tá vindo, aqui tá uma gama gigantesca, e tu faz muito do test drive das embarcações, né? Sim. E muitos aqui tu conhece, né? Muitas embarcações estão aqui. Como é que é essa experiência? Como é que passar essa informação pro público? Bom, então eu vou pegar o ganchinho do começo, né? Que É. eu dei a volta, falei do evento um pouquinho. Assim, eu tô no Grupo Náutica como consultor técnico. Eu faço trabalhos para eles desde de 2011. 2010, perdão, 2010. Então estaria Mais de entrando 10 no décimo, anos, mais de né? 10 anos. Uhum. Eu tive, como eu entrei lá, eu participei de um processo de seleção. Uhum. Eu estava no mar, eu comecei minha primeira Santos Paraty, foi no dia do meu aniversário de 15 anos, então eu já estou me entregando, foi no dia 30 de outubro de 1987, um dia que eu passei mal, que eu achei que eu ia morrer, depois eu pedi para morrer e eu fiquei triste quando eu percebi que eu estava passando tão mal e eu não ia morrer, eu só ia passar mal. E aí passei por essa prova, por esse batismo, e fiquei trabalhando como marinheiro de convés, numa embarcação de turismo em Paraty, que era essa que eu estava Ai, que atravessando. interessante. Desde aí de 15, 16 anos, que era uma Uhum. embarcação da família, e passava minhas férias escolares, e janeiros e julhos, e trabalhando lá, adquirindo uma experiência, fazendo algumas coisas assim. Depois, claro, fui estudar, o pessoal não sabe, mas eu advoguei por 26 anos Eu em fiquei empresa. sabendo agora há pouco. Empresa, Pois eu também papo fiquei aí que tu sabendo. foi. eu cancelei, literalmente cancelei minha OAB o ano passado. Por causa da tua paixão Eu tinha uma vida pelas dupla. Era um espião com duas isso aí. finalidades bem distintas. Então eu tinha esse trabalho, uma época eu dei um tempo e fiquei só na náutica, depois voltei, mas enfim. E venho fazendo esse trabalho desde então. E eu não posso deixar de destacar que, como eu fui proprietário, eu comprei um barco em uma sociedade, em um compartilhamento que hoje é tão. Cotas Lá em compartilhadas. em verdade, Sim. éramos em 3 sócios, numa 27 pés, que nós compramos o casco que estava exposto num São Paulo Boat Show. Que legal. E aí preparamos o barco e navegamos muito, navegamos mais de 1.200 horas nesse casco. E quando eu estava navegando, apareceu um processo de seleção Da Náutica. da náutica. Na época que era comandada que hoje é comandada pelo Otto Aquino, era comandada pelo Jorge de Souza, o pessoal conhece o Jorge, competente, querido. Histórias do Mar, do UOL. Sim. E aí eu falei, bom, como é que eu mandei lá? Ele falou assim, olha, ele falou o seguinte, você tem barco? Eu falei, eu tenho. Então você lê os testes? Eu falei, lógico que eu leio os testes. Márcio Dottori, meu guru, sou fã, eu amo ele. Professor. Professor, E ele vamos dar foi, e aí eu vou até falando. Parênteses aqui, porque o Márcio Dottori é nosso querido, né? Ele é De quem- a realmente um pergunta ícone de da quem ele não é, náutica. querido. A pergunta é essa. Exatamente. De quem ele não é. E aí ele falou, então é o seguinte, pega lá o modelo de teste, escreve o teste do seu barco, do barco que você tem. Aí eu fiz isso. Aí tem uma Como seleção, advogado, isso é bom. tá vendo? É. Aí eu tive essa vantagem Vantagem, competitiva. vantagem. Tive essa vantagem competitiva, fui selecionado e passei a trabalhar. E aí, então, onde entrou o Márcio que eu era um fã meu, ele falou, nossa, o Márcio, era, né, ele lá, eu aqui no chão, e ele foi um cara que me recebeu e me ensinou demais. 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 A Na época mim tinha o também. Sérgio, que Sim. estava fazendo, estava que era por isso que abriu a vaca, ele era um engenheiro
naval. Aí ele foi, inclusive, porque ele estava indo trabalhar na Intermarine. E aí estava abrindo essa vaga e por isso eu fui contratado. E o Márcio, não, preciso dizer, ano passado, no Dia dos Professores, eu fiz um post com a foto do Márcio. Olha lá, eu tive vários professores que eu era da minha infância, tal, mas o Márcio, no momento que eu vivo, tal, esse aqui é o meu grande professor. meu líder aqui, tal. Então já deixo aqui meu abraço a ele. Bom, aí encurtando a história, passamos aí por várias coisas e venho testando os barcos. E, então chegando, resumindo a pergunta do Carlos. E para as pessoas entenderem, Cláudia, como funciona Isso, então, um teste. Inclusive ontem às 21 horas saiu um novo teste da Mestra 322 que está aqui, né, sendo apresentada, está na água fazendo test drive. As pessoas precisam entender, eu acho que elas entendem, mas muitas perguntam. O teste, ele é sim uma apresentação do barco. Só que ele é uma apresentação com uma avaliação. Então você avalia determinadas coisas, um pouco mais técnica. O pessoal acha, eu já assumi que eu sou um cara chato mesmo. Então as pessoas falam, pode, às vezes você é tão chato com isso. Eu sou. Tem muita gente que espera que eu seja. Se a gente conversa, bater aqui, eu realmente não sou, porque eu adoro esse contato com as pessoas. As pessoas são carinhosas, até quando fazem as críticas. Quando você está na internet, você sabe que você está sujeito a todo tipo de babaquice, mas aí a gente não liga, porque é esse tipo de coisa que mostra que é uma minoria tão pequena que fala, é isso aqui que faz você mostrar que você está no caminho certo. E um teste, ele se baseia o quê? Numa apresentação geral, aí entrando em detalhes mais específicos, porque quando a pessoa chega no Boat Show, ela fala, eu assisti esse teste, o cara falou que aquela escada era assim, sabe, tinha um degrau meio torto. É como se fosse uma avaliação para as pessoas. Então é uma pré, e as pessoas chegam para os estaleiros falam. Sim. Então ontem eu tava andando por aqui, aí o Francesco, que é o CEO da Azimuth, eu tava no ao vivo, então não podia, nem vi. Quando eu peguei, falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu liguei no ateliê, eu fui lá. Ele falou, Cláudio, eu tô aqui com uma pessoa que tem um barco aqui de uma determinada marca de 58 pés, que ele estava te procurando, porque ele contratou o capitão dele, porque ele viu o capitão dele sendo entrevistado por você e falou coisas que para ele eram valiosas, e ele foi fazer entrevista com e ele comprou aqui uma Azimuth 62. Que legal, já aí ele apareceu, aí divulgando lá, a geração a gente de sentou, já negócio. conversou, tal, já combinamos de agora ir para Ilhabela ver baleia junto com o barco dele, porque ele quer ver, que é para isso que a gente tem o barco, para trazer a família e se divertir. Aí voltando para o teste, resumindo, nós fazemos essa avaliação, então as pessoas acham que não, isso aqui é uma propaganda. É uma propaganda. Porque você está mostrando o barco. Sim. Você está apresentando o barco nos seus melhores e dando informações. Olha, eu tenho uma avaliação aqui. Ele anda com determinada carga, a tantos RPM consumindo tanto. Ele faz curva mais fechada. É um barco que se você puxar muito, ele vai deitar muito, então não precisa. Então você vai... ele vai bater um pouquinho mais se o mar estiver assim. É esse tipo de coisa que antes dele visitar o barco, antes dele fazer o seu test drive, ele já chega pelo menos com um norte, com alguma coisa que e a gente tenta dar. A gente erra, óbvio que a gente erra, às vezes eu faço, e eu tento trazer um pouco da minha sensibilidade, que eu acho que é o único ponto que eu era um comandante de barco que virei um apresentador. Ainda bem que eu consegui segurar essa onda, porque hoje faz o programa ao vivo, isso, aquilo, e aí conseguimos transmitir de uma forma que é a forma que eu faria se eu fosse comprar o barco. Sim. E aí o pessoal dos estaleiros ouvem algumas coisas, algumas eles concordam, outras não. Como eu disse, eu também não sou dono da verdade, mas eu sempre faço um teste, que às vezes pode ver que os vídeos são grandes, às vezes são vídeos, a gente tinha essa coisa, será que o vídeo é muito comprido, o pessoal não vai assistir? Sim. E a gente fez uma grande pesquisa e as pessoas querem ver o detalhe. Se ela não quer assistir, ela avança. Mas se ela quiser, ela volta lá e tem o detalhe. E aí a gente fazemos esses testes com essa avaliação, apresentamos alguns pontos com sugestões de melhoria, e o que nos deixa feliz é que muitos dos estaleiros falam, não, isso aqui realmente era uma... Dos dois lados, a gente tinha uma briga, se fazia assim assado, você decidiu pra gente. Certo. E isso é uma coisa importante porque é uma opinião sincera. Não é uma opinião pro mal, é uma opinião sincera, não é uma opinião de um concorrente. Sim. Então, assim, isso é importante porque um barco, ele é muito complexo. Tem muita coisa que pode mudar, tem muito detalhe. E quando tu vai se tu precisar você fazer todos os testes, todos os níveis de avaliação, tu precisa de uns 3 meses testando o barco. Exato. Porque tu vai ter que testar com água parada, tem que dormir no barco. Tem que dormir no barco. E assim, tem pessoas que na região onde tá, o cara vai comprar uma lancha aqui, por exemplo, uma lancha um pouco menor, uma foca. O cara pode botar numa represa, ele pode botar em um rio, ele pode água doce, água salgada, faz diferente na flutuabilidade, se é doce ou se é salgado.
faz diferença a motorização em água doce e água salgada. Aí eu pego uma água doce, mas eu tenho uma correnteza gigantesca porque é um rio. Aí eu tenho... Será que eu preciso do bowl thruster, que a hélice manobra de Exatamente. proa, porque na hora da manobra é difícil, aí ela ajuda? Exatamente. Se é no mar, eu pego onda. É isso Não, aí. é mar, mas não tem onda, O como teste tem que ser Angra. totalmente focado no uso. Exatamente. Então isso faz com que as pessoas, quando vêm para um evento daqui, sabem o que elas estão esperando, confirmam detalhes que tu tenha visto. É Então, isso. assim, pô, eu gostei muito do acabamento. Vou lá ver se realmente é o que eu estou imaginando, faz uma diferença. A escada, se é isso, isso, isso. Às vezes o cara tem uma dificuldade na perna, precisa de uma escada com um pouco mais de conforto. Exato. E isso faz toda a diferença na hora de comprar uma embarcação. Isso. Isso é um Concordo. trabalho que o Grupo Náutica faz há muitos anos. Muitos né? anos, Como- Foram mais de como tá 1000, fazendo. né? Com- Testes. Já estão chegando em 1.100 já. Nossa, mais de 1000 E hoje testes. tu assumir essa parte, que é um legado complicado que tu Complicado, um né? professor muito bem reconhecido, Uma mas vem responsa- fazendo, É o mais reconhecido. E é uma responsabilidade, né, exatamente. Cláudia? Mas vem fazendo Com muito muita sucesso, excelência. né? Obrigado. Você imagina, assim, eu nunca tive, graças a Deus, nenhum incidente. Certo. Mas é é isso que eu aquela ia te velha coisa. perguntar. Você imagina, você sai aqui, como qualquer pessoa sairia. O cara Sim. pega o barco dele e sai para passear. Aí você tá passeando, você tá ali, tranquilinho, 23 nós, né? Devagarzinho. E só uma cruzeirinho. interrupção, já fez o de um carro não, também? Não, mas eu vou entrar, Não, vou fez entrar o hoje. teste do Já carro? fez de um Vou teste dar uma de volta carro? nele hoje, né? Gente, Eu já também tava vou. combinando ali. Eu também vou. Ah, eu vamos, quero vamos. filmar essa. Vamos junto. Ah. Vamos, tá fechado. E às vezes aí você sai ali, pô, tem um toco invisível ali, quase que você não vê. Sim. Se eu passo em cima desse toco e pega numa rabeta aí? e quer. Não, vai tomar. Mas o que vai acontecer? Todo mundo fala: olha, foi o COD no teste da náutica. Não é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um. Então, graças a Deus. Mas já, Nunca qual foi aconteceu. o teu maior desafio ao longo da tua carreira fazendo os testes da náutica? Olha, não foi bem o teste, Ou mas, algo- mas o desafio maior, com certeza, foi a cruzada do Atlântico numa embarcação de 46 pés, que é um Aqui, menor, que aquela que Ferretti aquela- 555 ali. menor do que essa do lado, que é uma 50 também. Isso. Vamos imaginar que dessas 50, a diferença é que ela é um catamarã, então é mais largo. É um barco de fibra de vidro, de passeio, a motor. Então é como uma lancha. Ela não tem uma vela, o catamarã não tinha uma vela, que é o que geralmente, mesmo não tendo muitas pessoas que fizeram, já, do outro lado, proporcionalmente, muitas pessoas fizeram. Sim. E no barco- você fez a travessia. Fiz com uma tripulação muito preparada, o Murilo Novaes, que inclusive foi aqui, Sim. o Quando narrador foi isso, oficial da Cláudio? Ocean Race, né? O Sim. Murilo, que é um grande navegador e velejador, o Fábio Borges e o Lúcio Júnior, o meu chefe de máquina. Nós saímos da Cidade do Cabo, é um barco fabricado lá na África do Sul. Quando? Nós saímos de lá dia 15 de agosto de 22 e chegamos aqui, literalmente, Na Marina Itajaí. a primeira vez que eu pus o pé em terra no Brasil foi no pier ali da Marina Itajaí. Quanto tempo? 34 dias depois. 34. Foram 27 navegando, de motor virando, 34 a bordo, né? Porque você tem uma paradinha na Namíbia, uma paradinha lá na ilha de Santa Helena, onde o Napoleão morreu. E aí tem uma história toda contada numa websérie no canal da Náutica, em 7 que é uma episódios. websérie bem legal. Tem a chegada aqui. Tem a chegada Tem a aqui, chegada aqui exatamente. também, é. E além de todos os stories no Instagram. Passou mal, enjoou? Quais foram os destaques dessa travessia? Não foi? Foi tranquilo. Porque você sempre gostou das águas? Eu Ou depois que se apaixonou pelas águas, não tem como voltar. Tem Eu sou de aquilo- Santos. Então eu Largou a OAB. eu cresci, mas aí eu surfei, depois eu cansei de surfar, começou a dar muito trabalho. Dava muito trabalho. Ah, o Carlos não dá trabalho Aí pra eu, surfar, aí eu, fui, né? aí eu fiz uma escola de oficiais da reserva, do Exército, e aí eu fiquei 8 anos como paraquedista. Ah, aí depois eu fiz uma... surfar dá trabalho e paraquedas não. Tu já... E ele fez um pouco de tudo. Eu e ele se É, encaixou em muita coisa. exatamente. Já pulou de Aí paraquedas. o pessoal fala, você já São passou duas algum pessoas perrengue? que- Eu falei, já abri um reserva na cabeceira da pista do aeroporto de Piracicaba, e eu achando que, assim, bom, abri o paraquedas, beleza, não vou morrer. Só que aí depois eu tava indo de cara na linha de alta tensão. Já é ávido por Aí eu falei, bom, aventura. agora eu vou morrer. Mas deu tudo certo, a gente tá aqui. Aí eu fui pro mar, definitivamente. Só porque tu gosta de experiências assim, eu sei que de vez em quando a gente faz. Eu uma vez pulei de paraquedas no Havaí e o meu paraquedas sabia que embolou. tinha- Sério? Aí eu Opa. fui. Aqueles pula conjunto, eu não Ah, sou o duplo. especialista. Você fez um tandem, que a eu gente não- chama. eu sou amador, pulei pelo lazer. Saltou, tá? Saltei. Eu tinha batido no coral surfando, eu não podia surfar por uns dias, eu fui inventar de pular de paraquedas. É. Aí eu fui do avião lá, fui o terceiro ou quarto a pular, e eu cheguei muito antes de todo mundo. Mas assim, com muito intervalo, assim.
E, pô, quando eu fui pular, eu falei pro cara, não, pode rolar, pode fazer, que tá tudo certo. Pulamos, primeira vez que eu pulei. Pô, o cara rolava e virava, e a gente rodava e rodava e rodava. Pô, achei legal pra caramba. Ele achou que tava tudo Achei certo. que tava É tudo divertido. certo. O cara ainda me deu, depois que deu tudo certo, ele desembolou e abriu, não precisou acionar o segundo, ele conseguiu desembolar. reserva. Ele acabou desenrolando e abrindo, me deu paraquedas. eu Isso, fiquei isso mexendo. é. Pô, legal pra caramba. Aí quando pousa, o primeiro que saiu era um conhecido meu. Ele veio nervoso, tudo olho bem? arregalhado. Tá tudo bem, tu caiu, passou por mim que nem uma bala. Eu falei, porra, nem vi. Olha, né, assim, às vezes O a Carlos ignorância é uma nosso- bênção, né? A ignorância é uma Ele- benção, exatamente. Ele é nosso diretor, mas nosso aventureiro, né? Já fez de tudo, que nem tu É, pode. o cara, você olha pra ele, tá a cara de tranquilo. Nada. E tal. Então, aí é que Nada. mora o perigo. Você vê as coisas. Eu não sabia de nada disso também. Nada, É. eu nunca me esqueço quando ele Nunca falou que- batemos um papo sobre isso. Quando ele falou que ficou 5 horas num veleiro pra fazer um misto quente. É. Ah, é? Uma das primeiras velejadas que eu fiz, eu enjoei. Faz Pra sentido. fazer o misto quente, eu ficava subindo e descendo. Era pra fazer o café da manhã, eu almocei o misto quente, porque eu ficava subindo e descendo. O que acontece? Na hora que você se mete lá embaixo, Acho que a Lara até problema. apertou Sim. por isso, porque muita gente, a gente conversou com vários velejadores, todo mundo já enjoou no mar. Sim, sim. Isso é natural, É não natural, é vergonhoso, é. todo mundo já Não, enjoou. tranquilo. E aí cada um tem seu ritual, É. sua passagem. É. Um faz de um jeito, outro faz do outro, um indica fazer uma coisa. Então é bem bacana, principalmente durante a The Ocean Race, a gente fez o podcast também, a gente falou com um monte de gente, e a gente pegou muita experiência desses Eu velejadores. assisti. Incrível, como é. tu falou, a primeira vez que tu velejou, tu nunca mais vai entrar aqui, eu não quero mais saber disso aqui, aí tu pisa em terra, pô, mas semana que vem vai dar um ventinho bom. É Tem isso. esse paixão, entendeu? Agora, eu vou fazer aqui, assim, com toda honestidade. Eu sou um tripulante de convés de veleiro. Eu não sou um velejador. Deixar bem claro aqui. Assim, eu sou um ótimo tripulante. O que é um tripulante de Eu conversa não de sou um veleiro? comandante de um veleiro. Não, eu não tenho essa experiência. Eu me considero um bom, um razoável tripulante de barco a motor. Eu gosto de barco grande, já comandei até barco grande no exterior. E é como eu considero. Como velejador, eu sou um bom tripulante. Tanto que agora E o que faz um bom tripulante? um bom tripulante segue as ordens do comandante, faz turnos. Faz tudo? Faz turnos, limpa, Uhum. faz o seu turno, navega, trima a vela e tal. Mas Tem que não ser é o muito comandante, organizado. eu não sou uma hora que eu sou aquela pessoa que, se eu precisar fazer um manejo de vela, etc. e tal, eu tenho que parar, pensar, repensar para ver se eu não esqueci nada e fazer. Muitas vezes isso não é possível. Sim. Você tem que ter aquele. Então eu não tenho esse traquejo. Eu adoro a velejada e num catamarã eu me viro melhor, porque o catamarã demanda uma técnica, mas é menos técnica do que veleiros monocascos, que são mais sensíveis em determinadas manobras. Bicode, só explicando pro pessoal que não entende sobre isso, diferença entre catamarã e um Boa. veleiro, bem de forma Não. didática para as pessoas entenderem. O veleiro, que é o chamado monocasco, é isso que você está vendo aqui nas lanças, ou seja, é um casco só. Um casco Um só. casco, aquele Uma veleiro quilha tradicional que a gente vê, tem a quilha, né, para fazer até o contrapeso, ou uma bolina, seja como for. E o catamarã são dois cascos mais estreitos, unidos por um convés, uma estrutura, que dá muito mais boca, né? Pra você imaginar esse catamarã. Só mais para dar um exemplo, pessoal largo. visualizar. Sim. Aqui atrás tem uma azimuth 27 metros, que é enorme. Um barco, uma lancha, um iate. Você tem uma boca, uma largura muito grande, de quase 7 metros. No catamarã com 46 pés, tem mais boca que a azimuth É 30 mais metros. largo. Ou seja, mais largo. Então essa é a diferença do Sim. catamarã e do monocasco para o veleiro e para os a motor também, a mesma diferença. E você gosta mais Eu gosto muito dos barcos monocascos, mas de veleiro barco a motor, É. prefere? e eu prefiro, porque é a minha especialidade. Mas aí dou um spoiler aí para vocês. Eu fui então convidado pelo armador, com o aval do comandante, para tripular um veleiro polar, que é o Endurance, 64 pés, que é o pessoal conhece o ex-veleiro do Amir Klink, que é o Sim. Paraty 2, que foi vendido tá agora para uma fundação da Suíça. Mas o pessoal conhece, lembra, famoso, um barco grande de 92 pés. E o Endurance, que é um projeto de Thierry Stamp também, foi construído junto. Mas ao invés de 92, ele tem 60, então é gêmeo, só que menor. Né?
Era como o Schwarzenegger e o Danny DeVito. Mas é um barco grande, de quase 40 toneladas. Aham. E eu fui convidado para tripular e ser o documentarista também de uma legal. expedição antártica E que que- vai partir do espetáculo. Guarujá em novembro e vai fazer a escala em Ushuaia esperando Em a novembro janela de tempo. agora? Em novembro do próximo verão. E aí a gente cruza em janeiro e faz Antártica nesse veleiro monocasco. Então, para mim, aí sim. Aí é legal. Eu vou sugar todo mundo lá, até pelas atribuições que eu vou ter com a tripulação. Aí de lá eu vou voltar e falar assim, não, agora eu posso dizer que eu sou um velejador. E tu, Então, Mas eu vou vai- precisar passar e tu sabe e adquirir muito mais experiência. Ai, que e legal. tu sabe que a experiência Marina incrível. recebe diversos velejadores É. que justamente fazem isso. Isso. A gente hoje já está com 4 ou 5 embarcações que são do Ushuaia, Isso. que quando vem a temporada de inverno, o Ushuaia é muito frio, Eu vejo eles aqui. e eles sobem para cá, porque Itajaí tem uma das melhores áreas de manutenção, então eles sobem 20 Isso dias aí. navegando, Isso Pra aí. arrumar pra o barco. subir o barco aqui, Isso mesmo. faz umas fériasinhas, eles vão E, pra fora, dão um lógico. rolezinho na praia, Aham. e pra eles é verão, É. aqui o nosso Isso inverno aí. pra eles é um verãozão. Quanto É. tempo eles ficam mais ou menos na Marina Itajaí quando eles... Depende, eu tenho clientes que ficam quase 6 meses. É. Tem clientes que ficam É 2 isso aí, meses. é. A média, normalmente, por causa da travessia, são 20 dias, é muito tempo. Eles normalmente vêm, deixam o barco, às vezes voltam para sua cidade, são pessoas de fora, às vezes leste europeu, Europa. E aí eles voltam para suas casas, fazem algumas férias, voltam, sobem um barco aí quase um mês. Às vezes tem que fazer toda a parte de seguro, que é complicadíssimo. Tem Isso. todos. Vem uma seguradora de fora do país para fazer inspeção no barco. Imagina, o barco vai lá para a Antártica, É isso vai lá aí. pro gelo. Nós é estamos passando por essa... Exatamente, é agora. complicadíssimo. Agora em e tal. agosto. É. E aí eles fazem isso, é um período um pouco mais alta a subida. E aí depois eles voltam. Se eu não me engano, um dos mastros, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas um dos mastros Eu tá acho lá que é isso mesmo. é do Wind Acho Dancer, que é. que é um dos veleiros que tá puxado. E é incrível Ah, o para Wind Dancer, isso mesmo. o Wind É ele Dancer. mesmo. É. as pessoas entenderem os reflexos do mercado náutico Sim. e de uma Marina Itajaí, você recebe velejadores do mundo inteiro, né? Exatamente. Tu falou de países... E a gente é uma porta de entrada, assim como vocês chegaram por aqui, a Sim. gente é uma das Exato. principais portas de entrada de quem quer vir para o Brasil vindo do Sul, quem quer ir embora Isso. do Brasil vindo do Sul. A gente faz toda essa parte de apoio da pessoa que quer sair, porque assim, para a pessoa entender também, né? Tu tá chegando de fora. É igual tu chegar Você de navio, precisa de de avião, apoio, é. tu tem que fazer imigração, Tem tu que ir tem na que fazer Polícia tua Federal. imigração como pessoa, tu tem que fazer a imigração da embarcação, tem que fazer o Não é tu- assim, tu chegar trouxe- Não, chegando. não Não. Tu trouxe barco novo, né? Então não era uma passagem. Quem é de passagem tem que declarar o bem. É todo um procedimento que a Marina dá esse apoio também. Porque a Polícia Federal estampa no seu passaporte pessoa física que você está como turista e tem lá os seus 6 meses Sim. para ficar aqui. E a Receita Federal fala o quê? É uma bandeira estrangeira, você tem 6 meses para ficar com o barco aqui também. Exatamente. É a Sim. mesma coisa. É a mesma Assim coisa. como é feito lá fora. Por isso é tão importante o apoio de uma estrutura E náutica aí o nesse cara vai sentido, viajar, né? tá aqui, ó, é só você olhar a Marina. Ele sabe que tá seguro, Sim. ele Exatamente. sabe que se entrar um tempo, não só tá protegido, mas se for muito grave, tem a equipe, o pier é bom. Gente, vamos Uhum. E falar além sério, disso, né? É estimula uma o tranquilidade, né? Sim. E estimula o turismo também. As Claro. pessoas estão vindo aqui, elas usufruem de toda a infraestrutura de Santa Exatamente. Catarina. E Cláudia, mudando Diga. um pouquinho de assunto pra gente. Vamos lá. Eu queria uma opinião tua, porque a gente conversou com vários estaleiros ao longo desse programa e a gente vê como a indústria catarinense brasileira está bem desenvolvida. Hoje, qualidade produtiva, qualidade de materiais, enfim. Hoje, vocês fazem teste, você principalmente faz teste em diversos barcos. Compara um barco produzido nos Estados Unidos, produzido na Europa, com um barco produzido no Brasil. Padrão de qualidade, padrão de entrega, são similares? O Brasil está num nível internacional? Muitos estaleiros já estão equiparados com embarcações dos Estados Unidos e da Europa. Os que não estão fazendo um grande esforço para estar. Isso já foi, não vou falar nenhuma novidade, eu vou falar uma coisa bem batida ainda, mas muita gente ainda não ouviu. Esse processo de internacionalização dos produtos brasileiros foi uma das melhores coisas que aconteceu para o mercado interno. Porque quando os estaleiros perceberam a necessidade de equiparar não só acabamentos, mas processos construtivos com os produtos lá de fora, para realmente poder lá falar, olha, tá aqui. E o cara olhar e falar, mas eu tenho 50 outros aqui parecidos, são feitos aqui fora com esse padrão de qualidade. Por que escolher um que veio lá do Brasil, lá da América do Sul, lá de baixo? E aí, então, entrou a necessidade e que funcionou, eles estarem realmente equiparados em nível de qualidade. E aí,
uns começam, ó, você sempre tem os pioneiros, e isso vai puxando. E conforme os resultados vão aparecendo, olha, valeu a pena, nós melhoramos a qualidade e isso está funcionando, os outros falam, bom, preciso que vale a pena para mim também. Virou um efeito cascata, alguns, mesmo quem ainda não está importando ou ainda não está vendo a necessidade, exportando, ou ainda a necessidade de exportar, mas que já perceberam que como esses aqui que estão fazendo, às vezes em grande escala, uns já estão em grande escala, os outros pequenininhos, olhando, mas já começaram a melhorar, ele falou, eu não posso ficar aqui, porque o cliente está vendo. E aí, onde a gente sempre fala dos boat shows. Sim. Tá aqui, ó, lado a lado. Lado a lado. As Então pessoas ele entra em um e vê, o cara do estaleiro fala, bom, ele entrou nesse aqui. Então ele não pode ficar. Ele pode ficar um pouco atrás. Ele pode ter outros méritos, mas ele não pode ficar muito atrás. Avançar. Então, ele pode ter sim. outros detalhes, mas o padrão de construção. Isso. Então a resposta é sim, é uma realidade prática que isso vem ocorrendo e não tem caminho, não tem volta. Sim. Não tem caminho de volta. E isso é muito importante, né? Tu pegar o Brasil, um país de segundo mundo, terceiro mundo, enfim, e botar um produto nosso exportado. Hoje ninguém importa barco no Brasil. Ninguém precisa comprar um barco fora para ter um barco do melhor acabamento possível. Isso. Só se talvez não tenha produção aqui de barco específico. Claro. Às vezes offshore, que não é tão comum no Brasil, barco de wake, que não tem uma escala de produção. Mas hoje eu quero comprar uma 40 com todo nível de tecnologia, o barco mais... Eu vou ter três estaleiros. Tem, de rabeta, de eixo, de popa. De padrão internacional. Com HT, sem HT. Isso é muito satisfatório. E vocês, obviamente, como Náutica e você como TET, tem um peso e uma responsabilidade sobre isso, de cobrar esse tipo de coisa. Por isso que é um trabalho tão fantástico, né? De fazer esse review, falar com o estaleiro, mostrar quem entende, onde pode melhorar. E é aquele negócio, um nivela o outro. Se um fez melhor, o outro está fazendo também, para tentar buscar, né? É isso. Se é que eu posso complementar, eu acho que a Náutica, durante todos esses anos e todas as pessoas que passaram por lá, e de forma até muito mais brilhante, né, se é que eu posso dizer assim, do que a minha passagem hoje, porque com eles que eu aprendi, ajudaram o mercado. Sim. Sabe? Por quê? Porque fizeram um trabalho sério, eu acho que a gente faz. E como eu disse, às vezes a gente erra, estamos sujeitos a erros, mas acho que no geral, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão assistindo, elas percebem isso e cobram também. Então o estaleiro vê e o cliente cobra. Então a gente ajuda o mercado. E isso não é de hoje. Então esse é um trabalho... Então, Códia, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, eu quero saber a tua opinião pessoal. Qual foi o barco que tu falou assim, uau, que incrível! Dá para falar, não dá para falar, de repente, das características da embarcação sem falar da marca, mas assim... Botou ele numa saia justa, sem Lari. Não, botei, eu sabia, mas eu tava com muita curiosidade. Só não tô de saia, mas tá justo. Não, é assim, eu como membro da mídia, eu vou evitar falar marcas, claro. Mas eu vou falar assim de características de barcos que eu entrei, que quando você entra, você percebe claramente. Sim. Então, às vezes o pessoal acha que o barco, para navegar bem ou para ser interessante, ele tem que ser um barco grande. E não é. Eu já naveguei em barcos, que eu fiz testes, barco de 23 pés, de estaleiro, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu falei eu quero ter esse barco. Pô, eu vi ali, esse aqui é problema, tal, mas isso aqui dá pra resolver, tal, que geralmente são coisas assim, eu melhorei aquilo. Mas um barco que eu andei, falei, poxa, eu esperava menos. Né? Eu não entro com uma expectativa baixa nos barcos. Mas eu nunca entro com expectativa alta. Então... E o que te chamou a atenção nesse barco? Eu entrei num barco que era de 23 e que fala assim, olha, se ele tem esse espaço todo, ele não vai navegar tão bem. Mas ele tinha um super espaço e ele era super agradável de navegar. Tá, então, é uma característica. Eu testei um barco 40 pés que hoje não fabrica mais, mas o casco é usado hoje em outro estaleiro, que, na minha opinião, é o melhor casco de 40 pés que já foi produzido. Por que é o melhor casco? Porque é um barco que navega fácil, bem, estável, rápido. O casco entrega o que um barco de 40 pés melhor poderia entregar em termos assim, desse conjunto de navegação. Ou seja, para o leigo no assunto, a laminação, o projeto, principalmente. Aí que tá. O projeto pode ser o melhor do mundo, né? Podia ser um projeto do nosso saudoso Ayrton Senna e o cara ir lá e fazer besteira na construção. Errar no peso, usar o material errado. Mas...
Claro, então o material estava certo, a construção estava certa, era uma 40 pés assim que não tem. E você precisaria errar muito para fazer ele navegar mal. Então eu lembro muito bem disso. E cito de barcos grandes que eu testei, aí eu estou falando barcos acima de 24 metros para cima, ou até na faixa de 65 a 70 pés, que também tinha um projeto tão equilibrado que pareciam, e aí às vezes eu uso essa expressão, parece que eu estou navegando um barco bem menor. Porque eles realmente têm, até por causa de tecnologia e tipo de propulsão, etc., que fazem você ter uma resposta tão bacana, tão rápida, tão agradável, que você parece estar num barco menor, que parece uma navegação simplificada. Então são coisas que me chamam a atenção. Por quê? Porque o layout interior, isso é uma coisa que vai variar muito. Sim. Então, ele falou, olha, eu prefiro ter um espaço com, poxa, o vaso, eu gosto de sentar porque eu gosto de ler. Tem gente que não gosta de ler. Então, eu não casar no banheiro, vai abrir o jornal, vai ficar lá, hora. Sim, mas então, tem outro que não, a mulher... Não, Convés, mas eu quero dizer um exemplo. Então, sim. eu não quero um box tão grande, porque eu prefiro uma área que eu estico as pernas. Eu estou dando um exemplo, assim, só para ser bem até quase caricato. Mas, então, na parte de distribuição de layout, eu dou muita ênfase bastante. à cama. A cama e a área de armazenagem. Por que isso? Porque quando você sai, principalmente o brasileiro... Isso em barcos grandes, você está falando? Barcos grandes, mas médios e grandes. Médios e grandes. E concluo rapidamente por que eu digo isso. Porque, no fundo, principalmente o brasileiro, muitas pessoas que usam barcos grandes não ficam embarcadas muito tempo. Pelo contrário, eu conheço gente que tem barcos de 5 suítes que, às vezes, dormem um dia a bordo. Fazem passeios curtos. Não é tão, tem muitos que ficam. A pessoa fala, Guilherme, claro que tem vários que ficam. Então, eu valorizo a cama. Por quê? Porque se você for ficar a bordo, se tiver lugar para guardar suas coisas e uma boa cama, você vai lá, toma o seu banho, você só vai para lá à noite. Por quê? Porque você curte o dia. Se você tem convidados a bordo, etc., você vai para a água, você vai para a praia, você faz o churrasco, você toma os seus drinks, porque aí você tem a tripulação, você não precisa se preocupar com a questão de segurança, a tripulação está se preocupando. Você pega sol, depois você vai assistir o filme, aí você janta, você faz tudo nas áreas sociais. Sim. E aí, então, se você precisa só o quê? Um bom banho, um espaço para você guardar sua roupa, suas malas e uma boa cama. Você vai ficar pouco tempo na cabine. Claro que a cabine pode ser sofisticada e tal, mas então o que eu valorizo mais na cabine é isso, porque aí os espaços externos são os mais valorizados, pelo menos para o público brasileiro, só para dar uma pegada. Não, e isso é legal até para quem está começando. Sim. Não ter essa rotulação, eu preciso de um barco de 30 pés. Grande. Às vezes não. Às vezes, como tu falou, um barco de 23 supre a tua demanda e é um baita barco de 23. Então, assim, e a marca, precisa a marca X, porque vai ver os outros modelos. Um Boat Show é feito para isso. É para tu entrar em cada um dos estandes e entra. Olha, porque às vezes tu acha o barco muito legal e, pô, esse barco é espetacular. Aí tu vai no outro e fala, porra, mas esse detalhezinho, essa coisinha que tem aqui, a gente falou de algumas inovações, assim, uma coisa que ultimamente eu achei a coisa mais sensacional que trouxeram é não precisar escalar a portinha da frente para ir na proa. Desculpa, escalar a portinha que dá para baixo para ir no solar de proa. Para solar de proa. Mas perdeu um sofá ali. Tu ganhou uma proa. Às vezes, se você olhar, às vezes tinha uma chess que ninguém usava. E tu ganhou uma proa. A gente lembra desse barco da chess. O meu barco tinha a chess, ninguém usava. E tu ganhou uma proa. O cara que tem talvez um filho jovem, 10, 15 anos, ele deve falar, cara, isso é a melhor coisa do mundo, porque meu filho ficava subindo, descendo ali, aí alguém abria embaixo, podia cair lá. O exemplo é perfeito, cara. Entender as características Essa foi uma das maiores do pelo mundo inteiro. Né? Os estaleiros da Europa, os estaleiros americanos, todo mundo na mesma tese, porque faz todo sentido. E você que faz testes também, o que você indicaria para a pessoa que está comprando seu primeiro barco? Entende um pouco de náutica, já pesquisou. Eu faço muito assessoria, né? Eu sou contratado, eu tenho uma empresa, tá? E eu faço assessoria. Eu tenho muitas famílias que me contratam ou para trocar de barco ou para comprar. Inclusive nessa época, pandemia, etc. Sim. Eu atendi muita gente. E eu atendi gente que começou comprando 34 pés e a gente começou comprando 60 pés. O meu primeiro barco com 60 pés. O que eu recomendo, que eu falo, que eu tenho um questionário. Eu mando um questionário, sei lá, como qualquer, acho que entender o perfil da pessoa. Falo, primeiro, aonde você vai navegar? Para saber se tem calado, se não tem calado.
qual o seu orçamento? Quanto você... Porque às vezes o cara tem um orçamento, um exemplo. Quanto orçamento? Eu tenho um orçamento de 2 milhões de reais, sei lá, 500, não interessa, 1 milhão de reais, para fechar um número. Não necessariamente ele precisa comprar um barco de 35 pés que custa 1 milhão de reais. Se ele vai, eu tenho uma filha, só eu e minha família, a gente é muito quietinho, sou eu, minha mulher, ou meu marido, meu filho, minha filha, 2 crianças pequenas. Você anda com um amigo, não, é só esse é o nosso momento. Bom, então você não precisa dessa 40 peças. Então você vai ficar muito feliz com uma 35 que admite motor de popa, porque você anda tem pouco calado, mas tem um pedaço de uma plataforma, blá, 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 blá. Então, assim, o que eu recomendo para quem vai começar faça, mesmo que você não tenha uma assessoria técnica, nem a minha, nem de outros profissionais muito bons que estão por aí, você faça, sente, é igual fazer o orçamento de casa. Entenda as suas necessidades, Exato. E põe lá. Nós vamos navegar, nós queremos colocar em Itajaí. Não, nós queremos colocar na Marina X em Angra, porque é perto da minha casa. A gente fala que vai pôr em Angra, mas vai colocar lá do outro lado. Não, eu quero nessa marina, porque eu ando em 10 minutos de carro. No Bracuí, ou no Guarujá. No meu condomínio. No meu condomínio. Aí você faz auto-perguntas, que você vai ter as respostas. Então eu não ando com amigos. E aí é o primeiro passo para você entender. Se você, mesmo podendo, tiver sobrando dinheiro, seja o que for, se você precisa gastar aquele 1 milhão, ou se 750 vai ter aquele barco que é perfeito para aquilo que você quer. É isso que eu recomendo para quem vai começar. Ainda paga o primeiro churrasco tranquilamente. ou já paga os primeiros 2 anos, os 5, eu não sei, de Marina e Itajaí estão garantidos. Exatamente. E uma pergunta que todo mundo nos questiona é: quanto custa? A partir de quanto é possível comprar um barco? Até para desmistificar que barco é só para quem tem muito dinheiro. Você que tem esse conhecimento. Olha, se você for lá, vou Um pegar um exemplo. pequenininho. Então, mas aí que tá, é o conceito de embarcação. Certo. Tem gente que começa com jet. Exatamente. Para primeiro desbravar 100 mil. ali os primeiros lugares, que tem lugares legais. Aí o cara vê a necessidade de ter, agora eu posso ir com a família porque tem essa praia, porque senão não tinha muito lugar para ir, não faz muito sentido ter um barco. Então a gente começa com jet, muitos começam com jet, aí depois ele tem o barco e o jet, porque é dar a opção. Agora, se você ver, a gente fala muito mais, estamos aqui num rio, saindo para o mar, uma navegação de mar, mas tem... Nossa, se a gente começar a falar tem das opções de águas interiores, nós começamos, você vai ali você vai aqui no Paraná, 100 mil, você vai ali no Paraná, o pessoal com aquelas embarcações de alumínio, de 18, 19 pés, tal, fazem mergulho, pescam, passeiam, se divertem. É uma embarcação. A gente tem o presidente aqui da Marinha que tem o bote dele de 3 pés com motorzinho elétrico que ele usa para pescar. Como que a gente vai esquecer do bote da Marinha? E ele gastou ali os seus talvez 15 mil para ter um botinho, um motorzinho elétrico. E ele se diverte e adora. É isso. Mas então, está prestes a comprar uma 30 metros, né? É um gap, né? Mas e o que ele gosta é o quê? É o perfil. Ele gosta de sossegado, ele e o cachorro dele. É isso. 7 horas sem da celular. manhã. Por isso que aí tem para dele. todos os gostos. Tem Exatamente. de 15, de 20, de 30, de 50, tal, de 100 milhões. Ou seja, basta gostar, se aproximar, Exatamente. qualquer pessoa pode Malari, entrar. Estamos cumprindo o nosso tempo. God, agradeço imensamente por ter vindo aqui. Muito obrigada. Agradeço pela obrigada cobertura. mesmo. Segue um presentinho da Marina. Obrigado. É um prazer tê-los aqui como Grupo Náutica, mas também como parceiro ali, como outras expedições que tu vai fazer aqui. Quando tu fizer essa expedição, dá uma passadinha aqui. A gente dá uma paradinha. Informação, vamos acompanhar. acompanhar. Vai acompanhar também. Vai ser um prazer. Sim, e o podcast segue semanalmente, nas quintas-feiras, 16 horas. Acompanhe o podcast da Marina Itajaí e acompanhe aí o conteúdo da Náutica do Códia também, que é incrível. Tem teste novo no canal. Exatamente. Quer passar suas redes sociais também? As redes Isso, sociais da por Náutica favor, também? Claro, no YouTube, onde a gente publica os testes, inclusive as entrevistas, os ao vivos, né, que a gente faz, que ficam gravados, na maior parte é o YouTube, o canal Náutica, no YouTube, em todas as redes sociais você vai encontrar como Revista Náutica, Instagram, Facebook, TikTok, etc, tantos que eu nem sei. E o meu tem um perfil profissional, que é no Instagram principalmente, que é o Capcódia, cap.códia, que é K-O-D-J-A, Capcódia, cap.códia. E aí é onde eu também publico um pouquinho das minhas aventuras. Isso aí. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês. E seguimos aqui. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.